A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de Evangelismo Nova Vereda. Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Eu espero que você tenha tido aí, como eu digo sempre, uma excelente semana desde a nossa última aula, não é? E agora, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero aí te convidar para uma rápida oração. Vamos aproveitar este momento para falarmos com Deus. Aí mesmo onde você está, se possível, feche aí os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este encontro que podemos ter. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, também de todos aqueles que estão participando, direta ou indiretamente, deste curso. Que o Teu bom Espírito, mais uma vez, fale ao nosso coração e nos ajude a entendermos a profundidade da Tua palavra. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como havíamos já combinado, não é? Hoje nós vamos estudar aí a nossa 11ª lição da revista O Caminho para o Céu. E o título desta lição de hoje é Qual o significado do batismo? Como na aula passada, hoje temos mais algumas perguntas, não é? O que é batismo? Por que é necessário se batizar para ser membro de uma igreja cristã? Que importância tem o batismo para o relacionamento do homem com Deus? Em que sentido a vida espiritual de uma pessoa pode melhorar a partir do batismo? Enfim, qual é o real significado do batismo? Queremos ajudá-lo a encontrar até o final desta aula as respostas destes e também de tantos outros questionamentos, não é? Muito bem, embora o batismo não seja visto como um meio direto de perdão de pecados, ele é entendido como um símbolo da purificação. Ao ser batizado, o cristão declara publicamente que se arrependeu dos seus pecados e está pronto para viver uma nova vida, seguindo aí desta forma os ensinamentos de Jesus. É uma declaração pública que a gente faz ali na hora de ser imerso nas águas, né? O batismo é frequentemente visto como uma profissão pública de fé cristã. Ao ser batizado, como eu disse, o cristão ele dá testemunho de sua fé diante da comunidade, demonstrando a sua decisão de seguir a Cristo e viver de acordo com os princípios cristãos. Em resumo, para o cristão, o batismo em águas é um ato que marca o início de uma nova vida em Cristo e simboliza aí, como eu já disse, a purificação do pecado e a união com a morte e ressurreição de Jesus, além de ser também aí um sinal de obediência e de pertencimento à igreja como instituição, não é? Uma palavra para memorizar. A palavra de hoje é esta: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2 e o versículo de número 38. Guarde no coração. O batismo em águas é um ato de obediência e submissão ao senhorio de Cristo e um testemunho público de nossa fé cristã. Vamos agora para a leitura bíblica de hoje. A leitura aí na sua lição, você pode acompanhar, está em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos ler? Versículo 1. Portanto, o que vamos dizer? Que devemos continuar a viver no pecado para que a graça de Deus cresça ainda mais? Versículo 2. É claro que não.
já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Versículo 3. Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Versículo 4, o último. Assim, quando fomos batizados, fomos enterrados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O apóstolo está explicando que o batismo ele simboliza, e você vai entender até o final desta aula, né? A união do crente com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Ao ser submerso em água, o cristão simbolicamente ele morre para o pecado. E ao ser erguido da água, ele ressuscita para uma nova vida em Cristo. É o que a gente pôde ver aí agora na leitura, não é? Que fizemos nos versículos 3 e o versículo 4. Não é? A gente, ao se submergir na água, a gente está simbolizando aí que está morrendo para o mundo, e ao se levantar dela, da água, estamos ressuscitando para uma nova vida em Cristo. O batismo, portanto, é assunto de extrema importância para a igreja e especialmente para os novos convertidos, para aqueles que decidem aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Como sempre aconteceu, ainda hoje é pelo batismo que o novo crente, a igreja e o mundo reconhecem a identificação do batizado com Cristo e também com a igreja local. É a forma pela qual eu me torno membro de fato, mas também de direito da igreja. Agora preste bem atenção, sem batismo ninguém é aceito como parte do povo de Deus. Sem fazer parte desse povo, dessa família divina, você também fica impossibilitado de crescer espiritualmente conforme deseja o Senhor Jesus. Somente com a comunhão nutritiva da igreja você crescerá dia após dia. Bem, depois desta introdução, vamos aí ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, não é? Descobrindo a verdade. Neste primeiro tópico, nós vemos aí o item primeiro, o título é O que é o batismo em águas? A palavra batismo, ela vem do grego, que significa mergulho, submersão. O batismo é a primeira ordenança de Jesus e é através dele que o novo convertido ele passa a fazer parte de uma igreja local. Pode-se dizer que, pelo batismo, o crente ele inicia a sua vida espiritual. Assim como o batismo de Jesus no Jordão serviu para identificá-lo com a humanidade, o do crente traduz-se numa declaração pública, como já vimos, de sua identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. E a Bíblia diz que os que são batizados em Cristo são também revestidos dele. E desse modo, lá pelo batismo, o crente ele se reveste de todo o seu caráter, sua vontade, sua obra, sua morte, seu sepultamento e sua gloriosa ressurreição. Para entendermos melhor esse ponto, vamos ao subitem 1 desse primeiro item. O subitem 1 é: o batismo é símbolo da morte do crente para o mundo de pecado. O batismo, como já dissemos, é símbolo da morte do crente para o mundo de pecado. Então, quando a pessoa ela aceita a Cristo como único e suficiente Salvador, ele passa por uma transformação tão radical que só pode ser explicado como sendo morte e sepultamento do velho ser, do velho homem, e também ressurreição dele em uma nova criatura para viver
nova vida com Deus. Claro que isto é uma luta diária, não é? Martinho Lutero certa vez disse, não é? Eu achei que sepultaria o meu velho homem nas águas batismais, mas descobri que ele sabia nadar e agora tenho que sepultá-lo todos os dias, não é? Muito bem. Quando o homem ele aceita a morte de Jesus como uma morte substitutiva, isto é, para substituí-lo diante da justiça de Deus, ele também morre com o Senhor Jesus. Mas assim como Jesus ele não ficou na sepultura, antes ressuscitou, aquele que nele crê também não ficará morto, ressuscitará com ele para viver eternamente. Desse modo, o batismo simboliza a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida de fé em Cristo Jesus. É evidente que essa regeneração para uma nova vida de fé não se dá no momento em que a pessoa se batiza, mas sim lá no momento em que a pessoa ela se submete a Cristo pela fé. O batismo ele apenas simboliza simplesmente uma realidade já alcançada pelo homem. Vamos aí ao próximo tópico no subitem 2. Olha o que diz. O batismo identifica o crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Temos aí a linha A. Na sua morte, B, no seu sepultamento, C, na sua ressurreição. Vamos aí entender então essa expressão, não é? Aí da linha A, por exemplo, na sua morte, não é? Pelo ato de descermos às águas do batismo, nós declaramos publicamente que Cristo morreu em nosso lugar e que nós mereceríamos justamente o que ele sofreu. E neste ato, né, no batismo, nós reconhecemos que somos mortos com Cristo, como lemos em Romanos capítulo 6, versículo 3. Os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E no versículo 6 que nos diz, né? Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. O batismo, como eu já disse há pouco, é apenas um ato que simboliza aquilo que eu já decidi ao aceitar ao Senhor Jesus. Mas vamos agora entender a expressão aí da linha B, no seu sepultamento. Este ato simboliza o enterro da velha natureza e abre aí caminho para uma nova vida em Cristo, marcada pela renovação e transformação espiritual. O crente batizado, ele se une ao sepultamento de Cristo ao ser momentaneamente sepultado nas águas. E diz Paulo em Romanos 6:4, não é? Fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Neste caso, como o cadáver necessita de sepultamento, assim convém também sepultar, ou seja, pôr fora de vista o velho homem. E desta forma, a expressão sepultado com Cristo também aponta para o fato de que, ao deixar para trás a velha vida, o cristão está se preparando para viver uma vida nova em Cristo, ressuscitado dos mortos. O sepultamento é, portanto, um ponto de transição. O crente ele morre para o pecado e é, consequentemente, ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Vamos agora entender a expressão C, aí da linha C, não é? Na sua ressurreição. O ato de sair das águas batismais é o magnífico símbolo que Jesus escolheu para nos identificar com a sua gloriosa ressurreição. Como um memorial perpétuo daquela manhã esplêndida, quando as barras da morte não mais puderam prender o Senhor Jesus.
o crente então ele exclama: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo glorioso poder do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Ao emergir, portanto, das águas, o crente ele experimenta aí uma espécie de renascimento, uma nova identidade e uma nova vida em Cristo. Mas vamos agora ao item 2 da nossa lição. Compreendendo a verdade. O subitem 2, o título é: qual é a necessidade do batismo? Este item ele é subdividido em 3 subitens. O subitem 1, o batismo é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. O subitem 2, como Cristo nos deu o exemplo, e o subitem 3, os crentes do início da igreja cristã nos deixaram o exemplo. Vamos aí então ao subitem 1, não é? O batismo é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos no início, o batismo ele é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento do Senhor Jesus. E veja aí o que é que a Bíblia diz a esse respeito, né? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que diz o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, né? Portanto, todo crente fiel e que de fato ama ao Senhor sentirá prazer em cumprir esse mandamento. A admissão no reino de Deus, ela se dá através da fé no sacrifício de Cristo, também associada ao arrependimento. Todavia, é o ato do batismo que possibilita o acesso à igreja local, não é? À igreja visível, à igreja instituição, tornando-se aí, portanto, um membro dela. Vamos agora aí ao subitem 2. Cristo nos deu o exemplo. Em Mateus, lá no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, quando a gente olha aí para a versão Nova Tradução Linguagem de hoje, nós lemos: naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixa que eu seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus disser. E João concordou. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Fica aí, portanto, evidente que era da vontade de Deus que se batizassem todos os que aceitassem o seu reino, do qual João Batista era o precursor, né? Por isso Jesus, que veio para instruí-lo, deu o exemplo, batizando-se também. Além disso, no batismo de Jesus, estava ali se identificando também com a raça de que veio ser representante, né? Ou seja, ser nosso representante. Para, obviamente, salvá-la, não é? Se o próprio Jesus foi batizado, não há como se entender que um crente não o queira. A necessidade é evidente, mas vamos aí ao subitem 3 para vermos o exemplo também da igreja primitiva, não é? O subitem 3 diz assim, olha, os crentes do início da igreja cristã nos deixaram o exemplo.
Pedro, ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva e lá no dia de Pentecostes, ele pregou para uma grande multidão em Jerusalém. Em Atos 2, capítulo 38, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Neste momento, o batismo em água foi diretamente ligado ao arrependimento e à conversão dos novos crentes, né? E naquele dia, aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas, o que demonstra que o batismo era uma prática central e fundamental da igreja primitiva. Mas vamos agora ao item 3 da nossa lição, não é? Aplicando a verdade. O item 3 da nossa lição é também uma pergunta: quem deve ser batizado? Este item, ele também é subdividido em 3 subitens. O subitem 1, os discípulos do Senhor; o subitem 2, aquele que crê; e o subitem 3, os arrependidos. Neste item fica explícito no subitem 1 que discípulo quer dizer aluno. Logo, como alunos de Cristo, ou seja, como seguidores das suas pisadas, também precisamos ser batizados para cumprir com suas ordenanças. E no subitem 2, a Bíblia nos diz em Marcos 16:16 que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Desta forma, concluímos que o batismo não é para recém-nascidos, pois ele não tem ainda condição nenhuma de crer. Um infante, uma criança, um bebê que ainda nem começou a falar e, portanto, não tem a consciência de pecado e, obviamente, não pode converter-se. E se não pode converter-se, também não pode ser candidato ao batismo em água. E em toda a Bíblia nós não encontramos sequer uma passagem que faça referência ao batismo de crianças. Cristo ele não foi batizado quando criança, mas sim ele foi apresentado ao Senhor conforme Lucas, no capítulo 22, os versículos 27 e 28. E por último, e também não menos importante, nós vemos aí o subitem 3, que Pedro, quando interrogado, afirmou aos seus ouvintes. E está lá registrado em Atos também, no capítulo 2 e o versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Não somos batizados para sermos salvos, mas somos salvos para sermos batizados. Agora vamos aí ao 4º item da nossa lição, a importância do batismo. O batismo, ele significa, como já vimos, um ato de declaração pública do nosso arrependimento. E o batismo em água, acaba também sendo aí um sinal de inclusão na igreja local, ou seja, na igreja enquanto instituição. Lá, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 13, o apóstolo nos ensina que, por meio do batismo, os crentes eles são unidos em um só corpo, que é a igreja, Nós, cada um de nós, somos um membro em particular da igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. É o que Paulo diz, Portanto, ao ser batizado, o crente ele se torna parte da comunidade cristã, identificando-se com o corpo de Cristo, a igreja. E se comprometendo, obviamente, em viver em comunhão com os demais irmãos na fé.
nós passamos a ter direitos e deveres e também vivermos ali em comunhão com os nossos irmãos. O batismo em água, ele não é um cerimonial facultativo, como dissemos agora há pouco, ele não é opcional, mas sim é uma doutrina ordenada pelo Senhor Jesus. Lá em Mateus 28:19, não é? Deixa claro isto. Em suma, o batismo em águas é um ato de obediência e também de submissão ao senhorio de Cristo. E também, como já dissemos várias vezes, eu vou repetir mais uma vez, é um testemunho público de nossa fé cristã. Se de fato amamos a Jesus e cremos piamente em seus ensinamentos, nós devemos com alegria mergulhar nas águas batismais, demonstrando para todo mundo, e principalmente para aqueles que nos cercam, né, que nós cremos nele, no Senhor Jesus, e que o nosso desejo é segui-lo para sempre. Em algumas igrejas consideradas cristãs, infelizmente, o batismo perdeu o valor que lhe fora atribuído pelo próprio Cristo e confirmado por seus santos apóstolos. E sem qualquer constrangimento, relegaram-no a um ritual obsoleto e, obviamente, dispensável. O batismo é a porta de acesso à igreja. Você pode observar que o batismo é assunto de extrema importância para a igreja, e especialmente para os novos convertidos. Como sempre aconteceu, ainda hoje é pelo batismo que o novo crente, né, a igreja e o mundo, como já dissemos, reconhecem a identificação desta pessoa que foi batizada com Cristo. Não apenas com Cristo, mas também com a igreja local. Sem batismo, ninguém é aceito como parte do povo de Deus, e sem fazer parte desse povo, dessa família divina, como nós já dissemos anteriormente, você fica impossibilitado de crescer espiritualmente conforme deseja o próprio Senhor Jesus, né? Somente em comunhão com a igreja você crescerá dia após dia. Isto é uma experiência que eu carrego comigo e que com certeza você também terá. Pense nisso. Toda pessoa, ao ser batizado, deve estar morta para o pecado, para o mundo e o mal, pois o batismo tem o significado de sepultamento do velho homem e da vida de incredulidade. O sair da água tem o significado de ressurreição de vida, não para o pecado, mas para Deus e seu reino. É uma expressão aí de Marcus Tuller. Medite, como eu digo sempre, demoradamente nesse assunto que estudamos hoje, é um assunto, como todos os demais, tão sério. Afinal, como vimos, né, a decisão de ser batizado em águas é uma maneira de expressar que, como cristão, nós nos apropriamos da obra de Jesus, que morreu para perdoar os nossos pecados, e agora podemos viver uma nova vida em Cristo, né? Eu gostaria de continuar, mas nosso tempo não permite, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando aí as lições da revista O Caminho para o Céu, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema da nossa próxima aula é: o que é a Santa Ceia? Uma outra pergunta. Aproveite aí bem este tempo que você tem, releia aí o que estudamos hoje e também, se possível, já comece a estudar a próxima lição aí da nossa revista, não é? Não esqueça, como eu digo sempre, de responder aí o questionário, tá bom? Tenham todos aí uma excelente semana e, com certeza, na próxima aula, mais uma vez, Deus estará falando conosco através da sua palavra. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.